O tema que a gente trouxe hoje foi reforma íntima e disciplina do pensamento. Um semeador saiu a semear. E ele saiu e pegou um pouquinho de sementes e começou a espalhar essas sementes pelo caminho. E ele jogou um pouco dessas sementes, e essas sementes, um pouco delas, caíram no chão. Só que ele não olhou para trás. E quando ele resolveu olhar como é que estavam as sementes, ele percebeu que os pássaros haviam comido essas sementes. E ele buscou mais sementes e continuou semeando essas sementes. E essa segunda quantidade de sementes, ela caiu e sob a terra cobriu essas sementes. Só que era um lugar de muitas pedras, não tinha uma terra fértil para que essas sementes brotassem. Como tinha pouca terra, o sol veio, esquentou essas sementes, muitas pedras ali, e essas sementes morreram. E o semeador continuou a semear. E ele semeou mais sementes, e essas novas sementes caíram em mais chão, mais solo, mais terra. Só que junto com essas sementes cresceram espinheiros. As sementes cresceram, os espinheiros cresceram juntos. E os espinheiros sufocaram as sementes e morreram de novo. E o semeador continuou a semear. E enfim, essas novas sementes nasceram em terra fértil, em terra boa. E algumas dessas sementes produziram 30 por 1, 60 por 1 e até 100 por 1. Quando a gente fala sobre disciplina do pensamento, reforma íntima, eu queria fazer uma evolução de pensamento. Eu fiz um recorte na história, que esse recorte foi ao meu modo, e cada um poderia fazer o recorte que ficasse mais confortável para si. Eu escolhi esse recorte, mas não tem nada de definitivo isso não, tá? É só porque fica confortável para mim. Quando a gente pega a evolução, a percepção de homem durante a humanidade, a gente percebe que o conceito de humanidade, de homem, ele vai mudando de tempo em tempo. O primeiro recorte que eu trago é de Copérnico. Copérnico nasceu em 1473, bastante tempo. Nessa época, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Nós estávamos no centro e o Sol, a Lua, o universo inteiro girava em torno de nós. Nós éramos o centro de tudo que existia. De repente chega Copérnico e fala assim, não é bem assim não. Na verdade, quem está no centro é o Sol. Então, Copérnico tira a Terra do centro do universo e coloca ela no cantinho, onde o Sol agora é o principal elemento para Copérnico. Então, Copérnico ele muda a Terra de lugar. O pensamento de nós saiu, não é mais, a gente não é mais o centro do universo. Copérnico pega a Terra que era e coloca ela num cantinho. E coloca o Sol no centro. Depois vem Darwin. Darwin é um outro salto também na visão humana, muito interessante. Darwin nasceu em 1809. Acreditava-se antes de Darwin na geração espontânea. Eu deixava um pedaço de roupa ali no chão e de repente nascia um rato ali daquela roupa que estava jogada. O homem era criado através do sopro de Deus. Então era o criacionismo, a geração espontânea. O que Darwin faz? Darwin ele prova que existe uma cadeia lógica que faz com que a gente perceba que existe uma evolução entre as espécies. Ele não consegue ligar, os elos perdidos. Ele não consegue ligar todos os elos ali, mas a teoria dele mostra essa evolução. Então nós tínhamos o lugar central no universo, Copérnico coloca a gente no cantinho, e Darwin fala que a gente é
evolução dos primatas. Então, a gente é um animal, a gente é uma consequência de uma evolução da natureza. Então, isso já incomoda a gente mais ainda, né? Do centro do universo para descendente do macaco é uma diferença muito grande, né? E Darwin coloca a gente nesse lugar. Um outro recorte que a gente faz é de Marx. Na época de Marx existia a classe dominante e a classe trabalhadora, onde essa classe trabalhadora deveria servir a essa classe dominante. Essa classe dominante eram os donos dos bens de produção, né? Geralmente brancos, pessoas do clero, né? Os reis, enfim. Marx, ele vem e ele faz uma mudança muito interessante. E ele mostra que existe uma força na união dos fracos. Existe uma força quando esses pequenos se reúnem e começam a impor ali as suas regras. E aí começam os movimentos sociais, que a partir de Marx começa a ter força, né? E de novo, e aí qual que é a grande contribuição de Marx? Ele tira os eleitos. Ele tira os eleitos. Agora é todo mundo igual. Já não existe mais os escolhidos de Deus. Todo mundo é igual. E aí tem um conceito aqui, né, que Marx ele vai falar do comunismo, né? E tem um conceito muito interessante, que é uma discussão para depois, apesar que eu não entendo muito do Marx, mas enfim. Mas existe um detalhe bem interessante. Lá no nosso lar, quando a gente vê, e eu acho que esse é o sonho de Marx, quanto que se paga pela hora de um médico? Um bônus hora. Quanto que se paga por uma hora de uma faxineira? Um bônus hora. Existe um valor de trabalho muito interessante, né, no nosso lar. O valor de um juiz, de uma hora de trabalho de juiz aqui na Terra, quanto que é? É muito maior do que a hora de trabalho de uma dona de casa. A hora de um médico é muito maior do que a hora de um professor, né? E quando a gente fala, nada contra os médicos e juízes, não, tá? É só porque existe esse valor que não é do trabalho, né? Existe um valor social que se coloca ali. E é muito legal a gente perceber isso, que lá no nosso lar, a hora é uma só. A hora do médico vale tanto quanto a hora da dona de casa. É uma hora de trabalho. É um para todo mundo. Isso é legal, é justo isso, né? E quando a gente coloca isso, e eu acho que era isso que Marx pensava do comum, é mais ou menos por aí. Fechei o parênteses só para a gente pensar depois, em algum momento, sobre isso. Então a gente falou de Copérnico, onde a Terra estava no centro. A gente foi para Darwin, onde a gente passa a ser descendente dos macacos. Marx, ele fala que não tem mais eleitos, é todo mundo igual. E aí, a gente fala de Freud. Ainda existia um orgulho humano na época de Freud, onde a gente acreditava que nós éramos donos das nossas ações, onde nós éramos donos, senhores dos nossos pensamentos. Vem Freud e fala o quê? Não. A gente é dominado por uma energia que a gente não conhece, chamada inconsciente. A maioria das nossas ações repetitivas que nós fazemos, ela é por uma força inconsciente, que a gente nem sabe por que a gente está tomando aquelas ações. Vocês já viram aquela expressão assim, alguém fala, eu tenho dedo podre para homem, tenho dedo podre para mulher, todo homem me trai, toda mulher me trai? A culpa é dos homens ou das mulheres? Não. A culpa é daquela pessoa que tem um padrão repetitivo inconsciente de escolha de parceiros ou parceiras, que faz com que ela escolha parceiros ou parceiras tendenciosos à traição. É o inconsciente atuando, né? Jung fala isso. Na maioria das vezes, a gente vai ser dominado pelo inconsciente, a gente vai chamar isso de acaso. Mas, na verdade, é o nosso inconsciente que nos leva a fazer escolhas. Então, nós tínhamos um status de superconscientes, o homem, né? Esse homem senhor de si. Freud fala, não senhores, não senhoras. A gente é dominado por forças que a gente não conhece.
o inconsciente. E para finalizar essa evolução de pensamento, a gente traz Einstein. O Einstein ele traz, a contribuição dele é com a teoria da relatividade. Então Einstein, ele traz também ali as bases da física quântica. E ali acaba-se esse universo mecanicista de Newton, né? Onde tudo é como se fosse uma engrenagem, onde cada coisa encaixa na outra. Agora não, agora o universo é uma explosão o tempo todo, de coisas novas o tempo todo, e o universo está expandindo, novos planetas, novos limites. A gente está cada vez, a gente era o centro do universo, agora a gente está assim, na periferia da periferia do universo. A gente ficou muito pequenininho. A gente ficou muito pequenininho quando chega Einstein. Então, de centro do universo para o micro seres. Olha como muda a percepção. E a gente não deixa de ser importante. Nós não estamos mais nesse lugar egocêntrico de centro do universo, mas ainda nós não deixamos de ser importante para a construção desse universo. Encerro aqui essa parte e nós vamos para uma evolução de pensamento religioso. Analisando os três marcos ali, né, Moisés, Jesus e Kardec, a gente vai perceber também essa evolução de pensamento. Moisés, ele traz, na sua fundamentação teórica, a filosofia dele está baseada ali em 10 mandamentos. Né? 10 mandamentos, onde ele coloca todas as regras. Primeiro mandamento: não terá outro Deus perante a mim, não fará nenhuma imagem esculpida, não adorará nenhum ser em cima da terra, embaixo do céu, né? No capítulo 1 do Evangelho tem todos os 10 mandamentos certinhos. Esse é o primeiro. Segundo, e alguém resumiu esse primeiro mandamento, que ele é bem longo, em amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o texto normal é isso, tá? Não terá outro Deus perante mim, não fará nenhuma imagem esculpida, não adorará nada acima da terra, embaixo do céu. Então o texto é bem grande, cheio de proibições. O segundo é não invocar o nome de Deus em vão. O terceiro, lembrar de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não desejarás a mulher do próximo e não cobiçarás nada que for do próximo. É basicamente isso. E Moisés, ele traz um conceito, ele começa já a introduzir conceito, preparando o terreno, essa terra fértil, para o segundo semeador, que é Jesus. E Moisés, ele fala sobre a justiça, onde ele traz o conceito de olho por olho, dente por dente. Isso é justo, por mais estranho que pareça hoje. Mas para a época era justiça. Por quê? Porque se alguém me roubasse uma balinha, eu na raiva porque alguém me roubou uma balinha, eu ia lá e matava a pessoa. Chega Moisés e fala: William, peraí, não. Aí não, tá desproporcional. É olho por olho, dente por dente, William, entendeu? Entendeu? É balinha por balinha, chiclete por chiclete. Então, se alguém te roubar uma balinha, você vai pegar no máximo uma balinha de outra pessoa. Isso é justiça? É justo. Hoje é estranho, mas para a época era super justo, porque Moisés, ele equaliza, começa a equalizar esse conceito de justiça, que até então era uma terra sem ninguém, sem lei. Então Moisés, ele tem uma contribuição importantíssima. Depois vem Jesus. Jesus, ele traz, ele não desfala o que Moisés falou, né? Ele simplesmente acrescenta conceitos como amor, fé, caridade, perdão, né? Ele nos incentiva a todo momento a buscarmos o amor, perdoar e buscarmos o bem nosso e do próximo. E depois de Jesus, nós temos Kardec. Kardec também não desdisse nada que Jesus só veio a acrescentar. O que Kardec acrescenta de novo nessa filosofia cristã?
principalmente a reencarnação. Principalmente a reencarnação. E Kardec ele deixa muito mais claro, os espíritos deixam muito mais claros a necessidade da caridade como ferramenta de chegar a Deus. A justiça de Moisés continua, o amor de Jesus continua, mas agora Kardec ele traz um novo elemento, que é a reencarnação, as vidas sucessivas e principalmente a lei de ação e reação. Essa é a lei que comanda todo o universo. Lá em Plutão, se eu fizer o mal, eu terei de volta o mal. Lá em Júpiter, se eu fizer o bem, eu terei o bem. É uma lei universal. Então, quando a gente começa a analisar essas três filosofias espirituais, a gente começa a perceber que lá em Moisés, desses 10 mandamentos, apenas 2 não tem a palavra não, que é lembrar de santificar o dia de sábado e honrar o vosso pai e a vossa mãe. O resto tudo é não. Não fazer estátuas, não matarás, não roubarás, não desirás, não. Né? Moisés é assim. E para quem que a gente fala não toda hora? Para criança, para menino. Menino, não coloca o dedo na tomada. Menino, levanta daí. Menino. Não é assim que a gente faz com criança? Não. Na época de Moisés, nós estávamos na infantilidade espiritual. Por isso que Moisés tinha que falar, não faça. Não, pelo amor de Deus, isso também não. Moisés ficou louco, né? Não para tudo. E aí chega Jesus. Qual que é a estratégia de Jesus? É diferente da de Moisés. É o sim. Vai, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Vai. Jesus empurra a gente, né? E quem que a gente tem que empurrar? Adolescente. Né? Vai, meu filho, estuda. Meu filho, toma banho. Meu filho, lembra de estudar. Meu filho, qual que é a profissão que você quer escolher para o seu futuro? Meu filho, vai. Não é assim? Adolescente a gente empurra. Criança a gente... E quando chega o Espiritismo, nós estamos na adulteza espiritual. A gente precisa proibir o adulto de fazer alguma coisa? Não. A gente precisa mandar o adulto fazer alguma coisa? Não. Todo adulto sabe que se eu não escovar os dentes, eu vou ter bafo, eu vou ter cárie, né? Assim, todo adulto sabe, não preciso falar. William, vai escovar dente? Eu sei. Então, no Espiritismo, a lei de ação e reação é a base da nossa transformação moral. Por quê? Porque nós somos adultos. Nós já podemos saber que, se eu fizer o mal virá. Mas não por maldade de Deus. É simplesmente por uma lei de ação e reação. É simplesmente uma conexão universal que onde eu estiver será assim. Tudo que eu fizer vai ter uma reação. Se eu fizer coisas boas, reações boas. Se eu fizer coisas ruins, reações ruins. É assim. Vida adulta. É assim, vida adulta. Não preciso falar, não faça, ou então faça. Os Espíritos dizem, olha, façam a caridade, esse é o caminho. Se você não fizer a caridade, ok. Será responsável por todo o bem, por todo o mal que veio do bem que você não fez. Né? Assim não tem uma questão assim no Livro dos Espíritos? Por quê? Ação e reação. E não fazer nada é fazer alguma coisa. Quando a gente não faz nada, a gente está fazendo alguma coisa. Nada. E tem consequência. O nada que a gente faz também tem consequências. Tá? E assim a gente consegue entender a evolução tanto da humanidade mesmo, como seres humanos, e também a nossa evolução espiritual ao longo do tempo. E as coisas, elas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Imaginem vocês, se alguém falasse de reencarnação na época de Moisés. Seria uma loucura. Talvez até tenham tentado falar, né? Mas
né? Sócrates, por exemplo, falou de reencarnação 400 anos antes de Cristo e ele não foi entendido. Jesus já não foi entendido, né, quando ele falou. Então, assim, as coisas acontecem no tempo certo. A gente vai amadurecendo com o tempo. Um dado interessante é que Darwin, ele apresenta a sua teoria da evolução em 1858. Allan Kardec apresenta o Livro dos Espíritos em 1857, um ano antes. E basicamente, o que as duas teorias falam? Evolução. Darwin começou a falar de evolução na mesma época em que o mundo estava pronto, tanto que Allan Kardec também começou a falar de evolução. As coisas aparecem na hora que elas têm que aparecer. Não adiantava falar de reencarnação, ação, reação, amar ao próximo. Quando Jesus falou amar os vossos inimigos, foi um caos. Foi um caos. Imaginem vocês, Jesus falou por um sacerdote: é necessário nascer de novo para ganhar da água do Espírito. E o sacerdote, uma pessoa inteligentíssima da época, falou: mas Jesus, como é que pode eu, adulto, voltar para o ventre da minha mãe? Uma das pessoas mais inteligentes da época não conseguiu entender isso que Cristo falou. Ele achou que era voltar mesmo de forma, né? Então vejam que as coisas elas vão aparecendo no momento em que elas têm que aparecer. Então quando a gente fala dessa transformação, dessas duas vertentes da evolução humana, tanto quando a gente fala de ciência mesmo, quando a gente fala de espiritualidade, a gente vê um encadeamento lógico de fatos. A gente vê que as coisas funcionam em uma engrenagem, num sistema ali divino, que tudo acontece no momento em que tem que acontecer. Então, quando a gente quando a gente traz isso então para o nosso mundo interno, não é diferente conosco. Não é diferente com a nossa vida. Se nós pensarmos no William, em cada um pensar em si, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós perceberemos que nós mudamos. Alguns conceitos nossos, eu brinco assim, né? Minha mãe e meu pai falavam: William, não fale com estranhos. Essa regra salvou a minha vida, ali até os 10 anos. Hoje eu ganho a vida falando com estranhos. Eu preciso falar com estranhos para eu me sustentar. Né? E eu acho que a maioria de nós. Então, se eu tivesse pego essa mesma regra dos meus pais e trazido ela até hoje do mesmo jeitinho, não teria como eu viver. Por quê? Porque nós precisamos hoje, como adultos, falar com estranhos. Entende? Aquela salvou a nossa vida. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Salvou a nossa vida. Hoje não faz mais sentido. Ok? Por quê? Porque a nossa madureza vai fortalecendo alguns conceitos, algumas necessidades, nos preparando para novos conceitos, para novos desafios, para novas percepções de mundo e de nós mesmos. E quanto mais eu me percebo nesse mundo, melhor eu tenho reações às demandas que esse mundo me traz. Faz sentido isso? Então essa evolução, ela também acontece com a gente. E a gente pode fazer a metamorfose ali, a metáfora da metamorfose, né? Da lagarta, do casulo e da borboleta. Onde, quando nós somos ainda em um estado infantil, espiritual, é quando a gente ainda está rastejando nas nossas ações infelizes, nos nossos pensamentos ainda perniciosos, prejudiciais a nós e aos outros, onde ainda a matéria, a gente se agarra à terra
como vermes mesmo que rastejam no chão, a gente se agarra a essa terra como se fosse algo, é só isso que se tem. É o único lugar onde eu conheço, é a terra. Eu vou me rastejar aqui porque isso aqui é meu. É a única coisa que a gente conhece. Obrigado. Valeu. E a segunda fase, a segunda etapa, é a etapa da crisálida. É onde a gente se fecha em si mesmo, muitas das vezes. E essa é uma fase necessária para a nossa evolução, mas geralmente é uma fase extremamente conflituosa. Porque a evolução, ela é individual e solitária. Ninguém evolui para o outro. É solitário. Eu sofro. Existem crises existenciais atrás de crises existenciais. É quando eu começo a me perguntar quem sou eu, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão. E aí, Deus me fala o que está acontecendo. Nesses momentos de conflito interno, onde eu começo a fechar em mim, buscar respostas dentro de mim, para que eu estou fazendo aqui, aí a gente começa a perceber que existe uma transformação em curso. E essa transformação, ela é dolorida, muito dolorida. Solitária, ninguém vai sofrer essa transformação por mim. E é nesse momento que muitas pessoas desistem. Desistem e voltam a se arrastar. Por quê? É o lugar de conforto. Já estou acostumado a me arrastar, vou ficar por aqui mesmo, cuidando das coisas da terra. E eu não me permito dar esse salto, ultrapassar essas barreiras que eu já estava acostumado. A zona de conforto, né? Eu dou o exemplo do sofá. Quase todo mundo tem um sofá, ou teve já um sofá velho em casa. A gente senta no sofá velho e ele afunda, assim, delícia aquele sofá. Né? Ele parece que ele abraça a gente, assim, então conhece as curvas do nosso corpo. Não é assim? É muito gostoso um sofá velho. Sempre. Mas ele é tão confortável, por quê? Porque é um buraco. A gente fez um buraco naquele sofá. E aí vocês já viram o foguete quando está subindo, né? Quando o astronauta ali está atravessando uma barreira ali da Terra, ele sente uma pressão, não sente? Aí quando ele ultrapassa, tudo fica tranquilo e o universo se abre na frente dele. É assim? E aí ele vê, meu Deus, era isso aqui tudo, eu nunca vi isso. E ele se encanta com as possibilidades que tem lá. Só que até ele chegar lá, existe toda essa pressão. Na nossa zona de conforto é a mesma coisa. Quando a gente sai desse sofá e a gente vai atravessar para lugares novos, atravessar essa barreira, existe também uma barreira ali que às vezes a gente não arrisca ultrapassar ela. E quando a gente arrisca, a gente vê, uau, é assim então minha nova vida. Só que geralmente a gente chega nessa fronteira, a gente esbarra e volta para trás e volta lá para o buraco do nosso sofá. É confortável. A gente volta a rastejar. É confortável. Ah, William, mas é ruim. Mas é o que a gente conhece. Lembra que eu falei dos padrões? Lá, eu tenho dedo podre para homem, tenho dedo podre para mulher. Padrão que a gente vai adquirindo de escolhas na vida sem a gente perceber. Então, muitas das vezes a gente tem padrões de conforto que são extremamente perniciosos. Mas a gente, pelo conforto, a gente fica. Porque a gente não tem a coragem de ultrapassar essa barreira do confortável. E aqui é a crisálida. É aqui que tem o sofrimento. É aqui que tem a angústia, é aqui que dá a ansiedade. É aqui que a gente tem que romper algumas barreiras. E às vezes a gente fica. Isso vale, gente, para coisas mais simples, como, por exemplo, parar de fumar. É confortável fumar. Faz mal, mas é confortável, estou acostumado. Estou ansioso, vou lá e acendo cigarro. E para eu parar de fumar, existe aquela barreira, né, da ansiedade ali.
E geralmente as pessoas não avançam, elas voltam. Dieta, academia, né? Tudo tem essa barreira. Qualquer transformação que a gente faça, saindo do novo para um novo lugar, saindo do que a gente conhece, para um novo lugar, vai ter esse período de transição, esse período de crisálida. Para a vida espiritual é a mesma coisa. Nós estamos confortáveis nos nossos erros, nós estamos confortáveis nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, está confortável. William, mas é ruim, mas é assim, eu nasci assim. Encarnação que vem eu mudo. Bom ser espírita por causa disso, né? Espírita tem muita encarnação, né? Pode, não, depois eu mudo. Né? Só que a gente vai vendo os amigos indo para frente, a gente vai ficando para trás. Então, é preciso enfrentar esse desconforto. Tá? É preciso enfrentar esse momento que é angustiante da crisálida. E aí nós temos a terceira etapa, que é a borboleta, onde a gente já consegue, a gente saiu da terra, a gente parou de rastejar e a gente começa a ter novos prazeres em coisas mais elevadas. Já não é mais a cerveja, agora é ir para posto de auxílio ajudar as pessoas a distribuir cestas, por exemplo. A gente começa a ter prazeres em estudar o Livro dos Espíritos, chegar 15 minutos mais cedo para estudar o Livro dos Espíritos com o tio Iron. A gente começa a ter prazeres em um outro nível que não está mais no rastejamento, que não está mais nas questões da terra. Só que a maioria de nós, lembra que quando a gente sai, o semeador sai a semear, tem terra que ainda não está pronta, a gente tem que entender também o nosso tempo. E lembra que lá na parábola do semeador, ele finaliza que algumas sementes deram 30 por uma, 60 por uma, 100 por uma. Ele fala algumas. Tem aquelas que dão uma por uma. Tem aquelas que dão 5 frutos por uma semente. Tem aquelas que dão 2 frutas por uma semente. Tá tudo certo. Algumas vão dar 100. Tá, tudo bem, mas talvez eu consiga só dar 5 frutos por semente. Esse é o meu tempo, é a minha condição de agora. Façamos. O importante é que a gente saia do nosso rastejamento. Que a gente pague o preço do desconforto da evolução espiritual. E é solitário. É solitário. É triste falar isso, né, Tirão? Mas é individual, é solitário. Só eu que evoluo por mim. As pessoas todas me ajudam, mas quem vai evoluir por mim é decisão minha. E quando eu sempre, quase todas as palestras minhas, eu falo essa frase porque eu acho ela fantasticamente consoladora, que é aquela frase lá do capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. Existe uma cascata, tá? Uma cascata de pensamento. Um pensamento gera um sentimento gera uma ação. E essa ação repetida gera hábito. Pensamento gera sentimento gera ação, e a ação repetida gera hábito. Ok? Então, quando muitos poucos de nós conseguem, quando a gente fala assim da disciplina do pensamento, muito poucos de nós conseguem disciplinar o pensamento. William, se eu não consigo dominar meu pensamento, disciplinar meu pensamento, vamos tentar disciplinar a emoção? William, não consigo. Vamos tentar disciplinar minhas ações? William, ainda não consigo. Não, então, nossos hábitos, pronto. Os nossos hábitos. Então, a gente começa pela cascata invertida. Quem não dá conta de disciplinar o pensamento, vamos começar daqui para lá.
Primeiro, dominar os meus hábitos ruins. Quais são os hábitos ruins que eu tenho? Ali eu começo a atuar. Eu fumo, durmo tarde, como mal, não faço academia. Vamos começar por aí? Então a gente começa a dominar os nossos hábitos. E aí, depois que a gente domina os nossos hábitos, a gente começa a ter mais controle por esses comportamentos aleatórios. Quando os meus comportamentos forem todos cristãos, aí a gente vai para a emoção. E a gente começa a dominar a emoção. Quando as minhas emoções foram todas cristãs, aí eu consigo alçar um voo e conseguir disciplinar o meu pensamento, que já está no nível do espírito. Aí eu sou borboleta. Mas a maioria de nós ainda, digo por mim, a gente está ainda no nível do lagarto, do verme, né? A gente está rastejando ainda. Então, falar de disciplina do pensamento, às vezes é difícil, não consigo. Então vamos no hábito, esquece o pensamento agora. Então, se eu tenho raiva de alguém e tenho vontade de bater em alguém e eu não bato nessa pessoa, é bom ou não? É ótimo, é fantástico. Porque eu pensei, senti raiva, mas não externei. Fantástico, fantástico. Tive inveja da pessoa, vontade de vingar ou fazer algum mal, mas eu não fiz. Mas eu continuo sentindo. Isso é bom ou é ruim? É ótimo. Eu não fiz nada contra a pessoa. Entende? Então, às vezes não dá para a gente não pensar. Às vezes não dá para a gente não sentir. Mas a ação está mais perto do nosso controle. Há pessoas que conseguem controlar o sentimento. Há pessoas que conseguem controlar o pensamento. Mas são raras, tá? Então vamos fazer a cascata inversa. Vamos atuar nos nossos atos. Então, voltando à frase, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em dominar as suas más inclinações. Quando eu leio dessa frase, eu acho que ela é extremamente consoladora, por quê? Porque essa frase fala que o verdadeiro espírita é aquele que continua tendo defeito, mas não aceita. Não se compraz, não tem prazer em externar os seus defeitos. Ele sente vingança, mas ele não tem prazer em vingar. Entende? A palavra-chave dessa frase, para mim, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. A palavra-chave para mim nessa frase é esforço. Esforço. Então, se eu me esforço, errei hoje. Não foi isso que eu prometi, Jesus. Amanhã eu vou fazer diferente. E erro de novo. Não foi isso. Amanhã eu erro de novo. E não foi isso. Não é possível que em 4.000 vezes eu não acerto. Não é possível que em 4.000 vezes eu não esforço. Agora, aquela pessoa que ela faz o mal e fica satisfeita com o mal que faz, ou nem se preocupa se fez o mal ou não, essa pessoa não pode dizer que é uma verdadeira espírita e nem uma verdadeira cristã. O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, é aquele que se esforça, ele não aceita suas más inclinações e se esforça, por mais difícil que seja, por mais que demore 5 encarnações, mas ele se esforça para dominar aquela má inclinação. Aí sim eu sou verdadeiro espírita. Tá? Eu gosto muito dessa frase por isso, porque ela nos diz que, mesmo eu sendo pecador, mas se eu não aceito, eu não me aceito nesse lugar, eu posso dizer eu sou cristão. Eu sou cristão. Por quê? Porque eu não aceito o lugar do erro. Não consegui acertar ainda, mas esse lugar eu não aceito. Um dia eu acerto. E aí sim nós podemos dizer que nós somos verdadeiros cristãos. Então, assim como o pensamento, para a gente finalizando, assim como o pensamento científico da nossa existência mudou no transcorrer do tempo, assim como o nosso conceito, a nossa percepção espiritual também evoluiu durante o tempo, nós também, no nosso universo íntimo, nós também nos transformamos.
Nós também crescemos, nós também evoluímos. Alguns suportam a agonia, a angústia da crisálida e evoluem mais rápido. Outras não suportam essas angústias e voltam um passo atrás e voltam a rastejar. Mas o importante é que as sementes cairão nos nossos corações. Talvez agora nossos corações estejam pedregosos. Talvez os nossos corações estejam cheios de espinheiros. Mas em algum momento, com o esforço, com o olhar voltado para a transformação, chegará o momento em que nosso coração será uma terra boa. Será uma terra onde as sementes do bem, da paz, do amor, de todos os valores cristãos nascerão, frutificarão e darão frutos. 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1. Muito obrigado.